Olá, turminha do terceiro ano. Eu sou o professor Júnior Ferreira, da Escola Gil Bastos, e a nossa aula de hoje, segunda-feira, dia 31 de maio de 2021, será de matemática e será a nossa unidade 3. Nós iremos trabalhar no livro didático hoje, a unidade 3, que tem como tema grandezas e medidas, comprimento, massa, capacidade. Ok? Então, nós vamos abrir o nosso livro didático para a gente estudar a unidade 3 na aula de hoje. O descritor que será estudado vai ser descritor novo, descritor 24. Comparar os resultados de medições realizadas com o uso de unidades de medidas não padronizadas. Então, nós vamos trabalhar com unidade de medida. Medir tamanhos, medir distâncias, medir pesos, medir líquidos, tá certo? Então, vamos lá. O que iremos estudar hoje? A unidade 3, grandezas e medidas, comprimento, massa, capacidade. E o tema será medindo comprimentos, que vai das páginas do livro didático 52 a 61. Então vamos iniciar abrindo o nosso livro didático na página 52, que é só o início da unidade 3, só para vocês se situarem na unidade 3, né? Porém, depois vocês já vão para a página 54 e vamos acompanhar comigo. Todo mundo já deve estar com o livro aberto na página 54 e acompanhando com o livro aberto, fazendo o que o professor pede para prestar atenção na explicação, para somente amanhã vocês irão fazer a atividade. Então preste atenção. Explorando. Vamos medir? Luca esticou uma corda e mediu o comprimento dela usando o próprio passo. Gente, medir comprimento é medir distância, medir o tamanho de um canto para outro. No caso aqui, o Luca foi medir o tamanho da corda, o comprimento da corda. Só que ele foi medir com o passo, né? O passo, né? Uma distância de um pé para o outro, né? É um passo que você dá. Quando você está andando, você não dá um passo? Pronto. Quantos passos o Luca deu para medir essa corda? Ela está aí toda divididazinha com um risquinho, né? Aí ele pergunta o seguinte: a corda tem um comprimento igual ao de quantos passos de Luca? Porque não é uma medida de comprimento padronizada. Essa que nós vamos medir com passos. Padronizada é quando eu meço com uma trena, com uma régua, com um metro, tá? No caso aqui, como ele vai medir com o pé, com o passo, não é a medida padrão, tá? Então, ele quer saber quantos passos o Luca deu, né, que corresponde ao tamanho aí da corda. Vocês podem contar de um por um, mas eu vou contar assim, ó, fica melhor. Né, ó, de um tracinho desse para outro é um passo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 passos de Luca é o tamanho desta corda. Então aqui foi uma medida não padronizada, que foi o passo que o Luca usou para medir a corda, tá? Vamos aqui mais um exemplo. 2. Cristina despejou todo o conteúdo de uma garrafa cheia de água em copos iguais. Veja, olha, ela pegou essa garrafa aí e despejou, né, a água que tinha dentro dela, ela despejou nesses copos aqui, certo? Iguais, ó, ficou o mesmo tanto de água em cada um, tá? A pergunta: para encher essa garrafa novamente com água, precisamos despejar nela o conteúdo de quantos desses copos cheios? Ora, se ela pegou o conteúdo que tinha na garrafa e despejou nesses 4 copos aí, né? Para eu encher de novo a garrafa, é só eu retornar os copos para dentro dela, né, gente? Eu vou pegar um copo, 2 copos, 3 copos, 4 copos e vou colocar de novo dentro aqui da garrafa e ela vai estar cheia novamente. Então serão 4 copos a resposta. Isso aqui é para vocês responderem no livro comigo, tá? Não é atividade, é uma atividade, mas que o professor está fazendo com você. Na mesma página ainda, ponto 3. Karina e Gustavo usaram uma balança para descobrir quantos quilogramas, que é o kg, cada um tinha. Veja o que a balança marcou para cada criança. Antes da gente ver isso aqui, eu só quero que vocês lembrem, vou voltar aqui para vocês, para eu poder falar.
Quando eu estava falando aqui do ponto 2 da Cristina, eu estava falando de medir líquido, medir capacidade. Lá no do Luca, eu estava medindo o comprimento, o tamanho das coisas. Aqui eu estou medindo líquido. Então, eu estou medindo capacidade, tá? E aqui, no exemplo da Karina mais o Gustavo, eu vou estar medindo pesos, massas, certo? É quantos quilos cada um pesa, né? Então, veja o que a balança marcou em cada criança. A primeira criança aqui, que é a Karina, né? Aí tem a pergunta, quantos quilogramas a balança marcou para Karina? Olha, a Karina, você está vendo aqui que está marcando na balança 27 kg. kg quer dizer quilograma. Então, você vai escrever aqui 27 kg, quilograma. E para o Gustavo, tá ali o do Gustavo, o que é que está aparecendo no visor da balança? 30 kg, se lê 30 quilogramas, é o que eu vou escrever aqui. Isso aqui, turma, é o peso, é a massa, é quanto pesa cada criança dessa. Então, nós vimos 3 exemplos de medida de comprimento, que é o tamanho, foi a corda, de capacidade, que é medir os líquidos, que foi o do segundo exemplo lá, né? E esse outro exemplo, o terceiro aqui, que é a medir peso, massa, certo? Medidas de massa, ok? Vamos agora para continuando na página 55. Ponto 4. Observe as duas colunas. Uma apresenta alguns instrumentos usados para medir e a outra situações em que esses instrumentos são utilizados. Relacione as duas colunas. O que é que ele quer dizer? Que nessa coluna aqui, que no livro de vocês ainda tem outro desenho aqui embaixo ainda, tem o A, B e o C. Nessa coluna aqui ele está mostrando os instrumentos utilizados para medir alguma coisa. Esses instrumentos aqui são padronizados, são medidas padrão, que é o que realmente se usa para medir, diferente do passo, tá? E desse outro lado, ele está mostrando as situações que eu posso utilizar um desses instrumentos aqui da coluna A, B e C. Aqui tem 1, 2 e 3, né? E no livro de vocês, é porque aqui no coube eu botei só 1, 2, depois eu vou botar o outro, tá? Então, olha só. O que é que ele quer que você relacione? Que você diga, por exemplo, essa unidade de medida aqui pode ser utilizada aqui, aqui ou no desenho que tem aqui embaixo dela. Certo? Então vamos lá. No item A. Deixa eu passar aqui aí eu volto. Olha. Qual é a pergunta aqui, ó? Na quinta questão. Ah, não, desculpa. Vamos voltar, ó, só para vocês verem aqui. O C, olha. O C, que estava embaixo, que não coube aqui na mesma tela, e o 3, tá bom? Vamos voltar. Ele quer que tu relacione, que tu diga. Por exemplo, o item A, nós temos aqui uma fita métrica. Uma fita métrica. Que serve para quê? Será que eu vou usar essa fita métrica aqui nas frutas e à vendas, na banca de frutas? Eu vou usar aqui nesse leite em uma jarra, dá para eu medir aqui alguma coisa? Ou eu vou usar aqui na costureira tirando medidas? Eu vou utilizar aqui, gente. Então, o A eu vou relacionar ao 3, tá? Por quê? Porque eu vou estar medindo o tamanho do tecido para fazer a roupa, por exemplo. A costureira usa uma fita métrica dessa daqui, certo? Então, o A vai estar associado ao 3. E o B? O B, será que o B está... Já tem o 3, então não vou mais mostrar o 3, né? Será que o B está associado ao 1 ou ao 2? Isso aqui é uma balança. Aqui na letra A eu tinha uma fita métrica que media tamanho. Então, para medir o tamanho do tecido, eu não meço tamanho de fruta, eu não meço tamanho do leite. E a balança, que pesa pesos, ela pesa a massa. Ela vai ser utilizada na banca de frutas ou aqui com a jarra do leite? O que é que vocês acham? O B vai estar relacionado ao 1, né? As frutas são pesadas, quantos quilos de laranja, de banana, de maçã, de tal e tudo, não é isso? Então sobrou aqui, gente, a letra C, que tem esse copo medidor, com as medidas, olha, de 1 litro, 2 litros, meio litro, 15 ml e tal e tudo, que vai ser utilizado para medir o leite da jarra, que é a capacidade, é o líquido. Eu não meço líquido com a fita métrica, eu não meço líquido com a balança, eu meço líquido com um copo de capacidade, por exemplo.
Então, como é que vai ser a resposta? A resposta vai ser aqui embaixo, ó. É A3, o A, a fita métrica está relacionada à figura 3, que é a da mulher, a costureira. A balança, que é a B, está relacionada à figura 1, que é a banca de frutas. E o copo medidor, que é a figura C, está relacionada... Aqui está errado, gente, viu? É o 2, tá? Aqui não é 3. Tira esse izinho aqui, tá? Tá errado. É a figura 2, que era a jarra de leite. Tá certo? Por favor, não bote 3. 3 é no A. A3, o C é C2, tá? Beleza? Essa é a resposta. Quinta questão. Você sabe o nome dos instrumentos que estão na primeira coluna da atividade anterior? Essa primeira coluna aqui, gente, que tinha... Eu já dei até os nomes, né? A fita métrica, a balança e esse copo medidor. Porém, a resposta aqui é pessoal. Por quê? Porque vocês podem conhecer com outro nome, né? O pai de vocês, a mamãe, pode conhecer com outro nome. Mas os nomes que eu conheço são esses, mas é pessoal. Se você tiver botado outros, não apague, é o certo, é o que você colocou. Mas eu conheço aquela da letra A é a fita métrica, a B é a balança e o C é o copo medidor, tá? Vamos para frente. Página 56. Primeiro ponto, medindo comprimentos. Acompanhe comigo a leitura, por favor. Ao longo da história, o ser humano precisou medir diferentes coisas. E para medir, por exemplo, o contorno de suas terras ou a distância entre lugares, começou a usar partes do corpo. Gente, quando começou a humanidade, né, quando as pessoas começaram a se evoluir, as pessoas foram sentindo a necessidade de medir alguma coisa. Isso, olha, há anos e anos e anos atrás. Não é de agora não, tá? Foi precisar medir. Eu precisava medir a distância de um lugar para outro. Né? Eu precisava medir, né, quantos metros de terra eu tinha nas minhas terras. Né? Quando eu digo eu, a pessoa lá de anos e anos atrás. Né? Então, tudo precisava ter medições. Só que nesse tempo não existia medida padrão, não existia o metro, não existia régua, não existia fita métrica, tá certo? Para se pesar uma coisa, dizer o peso, não existia balança, não existia nada de medição padronizada, era tudo, olha, do jeito que diz aqui o descritor, unidades de medida não padronizadas. Então, o que foi usado? Foi-se usado as partes do corpo para medir. Por exemplo, essa meninazinha aqui, ela está medindo o quê? Olha, podemos medir o comprimento de uma tábua usando nossos pés. Quantos pés? É diferente do passo. O passo é um pé distante do outro. O pé é o pezinho juntinho do outro, do jeito que a menina está aí. Ela está medindo o tamanho dessa tábua que ela está pisando em cima. Quantos pés vai dar essa tábua? Vai dar uns 3 pés dela, né? Se ela botar outro pé aí na frente, vai dar 3 pés. Então, pode se usar desse jeito? Pode. Se utilizava essa medida de pés há anos e anos e anos atrás, quando não se existiam as medidas padronizadas. A segunda opção, esse meninozinho está medindo aqui a porta. Com o que é que ele está medindo a porta? Com a mãozinha dele, né? É possível usar o palmo, isso aí se chama palmo, para medir a largura de uma porta. Ele está medindo a largura da porta. O palmo da mão, gente, é desse dedão aqui ao outro dedinho lá, é um palmo. Quando eu abro bem a mão, do último dedo ao primeiro, é um palmo. Ele já botou aí 2 palmos. E assim dá para ele medir a largura da porta, né? Vamos ver outras medidas. Além das partes do corpo, o ser humano passou a usar alguns objetos, como pedaços de barbante ou de corda, varas, barras de pedra ou de madeira, entre outros, para medir comprimentos. Então, quando ainda não se tinha as medidas padrões, o ser humano foi inventando, né? Primeiro ele começou usando as partes do corpo, depois ele foi se evoluindo e pegou pedaços de barbante, de corda, de pedra, de paus, de madeira, para medir o tamanho das coisas. Né? Nós temos aqui o primeiro exemplo, a mulher usando barbante para medir o contorno da cabeça da menina. O contorno na cabeça da menina, circulando a cabeça da menina todinha, ela usou um barbante. Do mesmo jeito aqui na segunda figura, o menino usando a corda para medir o contorno do tronco da árvore. Né? Qual é o tamanho do tronco da árvore aqui, do contorno? Né? Tá certo? Isso aí tudo são medidas não padronizadas, que eu não uso
né? O padrão, as fitas métricas, as trenas, não uso para medir, tá ok? Vamos agora abrir o livro na página 58. O metro, o centímetro e o milímetro. Aqui, gente, já são 3 medidas padronizadas. Aqui o homem já tinha evoluído muito, já tinha inventado muito para chegar aqui, tá? Então acompanhe comigo a leitura. Com as mudanças no modo de vida e as novas necessidades, o ser humano criou instrumentos para medir comprimentos com maior precisão e as unidades de medida passaram a ser padronizadas. Então, quando começou a necessidade a aumentar, porque antes o homem só tinha pequenos pedaços de terra, né? Antes o homem tinha poucas coisas para medir. Depois os homens foram evoluindo, né? E aí eles foram tendo grandes extensões de terra que não tinha como ele medir com o passo, com o pé, porque senão ele ia passar dias e dias medindo essa terra dele, né? Então ele foi inventar medidas padronizadas. O que é que quer dizer padronizada? Padronizada quer dizer que é um tamanho que é o mesmo tamanho aqui no Brasil, aqui na Irauçuba, vai ser lá no Japão, do outro lado do mundo, lá nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer lugar do mundo, ele vai ser o mesmo tamanho, porque ele é padronizado. É diferente do palmo da mão da gente, é diferente do pé, do passo, porque o meu palmo, a minha mão aberta, pode ser maior do que a sua mão. Pode ser não, é maior do que a sua mão. O meu pé pode ser maior do que o seu pé. O meu passo pode ser maior ou menor do que o seu passo. Então, isso aí não é padronizado. Então, uma distância que eu meço, por exemplo, aquela corda que o menino lá, o Luca, mediu, que nós vimos já aqui no livro. O passo do Luca pode ser menor do que o meu. No passo do Luca, a corda deu 10 passos, mas no meu passo ela pode dar 8, 7, porque o meu passo pode ser maior do que o Luca. Tá entendendo porque é não padronizada? Mas quando o homem criou as medidas padronizadas, aí sim, o tamanho que ele media aqui é lá nos Estados Unidos, é lá no Japão, em qualquer lugar do mundo todo. E quais foram esses tamanhos? Aqui está, o metro, o centímetro e o milímetro. Foi por onde começou, tá? Acompanhe a leitura comigo. Algumas dessas unidades de medida de comprimento são o metro, cujo símbolo é um M. Quando você vê só o Mzinho, é metro. O centímetro, cujo símbolo é cm. E o milímetro, cujo símbolo é mm. 2m é milímetro. Aí, prestem bem atenção aqui. 10 milímetros, se você tiver uma régua aí, pega a régua. 10 milímetros na régua é 10 risquinhos daquele, bem pequenininho, que corresponde a 1 centímetro. Quando eu tenho 10 risquinhos pequenos, eu formo 1 centímetro. Do 0 para o 1 na régua é 1 centímetro. E 100 centímetros, quando eu tiver 100 centímetros, corresponde a 1 metro. Tá? Vamos começando a aprender isso aqui, decorar isso aqui. Olha, veja alguns instrumentos usados para medir comprimentos. Isso aqui são instrumentos padronizados, que não tem como mudar. É aqui, é na China, seja em qualquer lugar do mundo, é esse tamanho aqui. Primeiro aqui eu tenho a régua, né? Isso aqui é uma régua, certo? Eu tenho aqui a fita métrica. Essa régua ela tem 30 centímetros. Ó. 1, 2, pode contar de um pauzinho grande desse para o outro, até aqui vai dar 30 centímetros. Aqui é a fita métrica, que com certeza, por ela se chamar fita métrica, ela vai ter 1 metro. 1 metro. Exatamente 1 metro, que são 100 centímetros. Tá certo? E eu tenho também o metro articulado. O metro articulado, gente, ele é de madeira. Geralmente pedreiros usam isso aqui, tá? Como usam também isso aqui, né? A trena. Aqui já é essa mesma medição aqui, mas é de metal, tá certo? Então, olha só, a régua é padronizada, a fita métrica é padronizada, o metro articulado é padronizado e a trena também é um metro padronizado. Você poderia usar algum desses instrumentos para medir? Presta atenção, aqueles instrumentos lá, esses daqui, eu posso usar eles para medir o quê? A massa de uma pessoa, ou seja, o peso de uma pessoa, porque tudo isso aqui eu vou voltar aqui. Tudo isso aqui que vocês estão vendo aqui, esses instrumentos, régua, fita métrica, metro articulado e trena, gente, é utilizado para medir comprimento, tamanho. Eu vou estar medindo o tamanho de uma mesa, a distância
de uma cidade para outra, o tamanho de uma rua, o tamanho de uma casa, o tamanho de uma parede, o tamanho de uma cadeira. Eu estou medindo tamanhos, distâncias, tá? Aí aqui ele está perguntando, desses instrumentos ali, dá para medir massa de uma pessoa? A massa de uma pessoa é o peso. Não dá, né, gente? Para pesar uma pessoa, eu uso uma balança, então a resposta aqui é não. E para medir o comprimento de um tecido, o tamanho de um tecido, de um pano, para fazer uma roupa, aí dá. Eu posso usar uma fita métrica, eu posso usar uma trena daquelas ali, ou até mesmo a régua, se eu não tiver os outros instrumentos. E para medir a largura de uma rua, para medir uma rua de um lado para o outro, dá também. Eu posso usar a fita métrica ou o metro articulado. Sim, porque é distância, é tamanho. E a profundidade de uma piscina, para saber se a fundura da piscina, dá para medir também. É só você pegar o metro articulado ou a trena e colocar ela, né, de cima para baixo, você vai medir a fundura da piscina. E a temperatura da água de uma piscina, dá para medir com isso aqui? Não, temperatura se mede com termômetro, né? Então, é não. Ok? Isso aqui você pode responder. Vamos agora, continuando na página 59, acompanhe comigo a leitura. Para expressar medidas de comprimento, podemos utilizar diferentes unidades. Observe situações em que o metro, o centímetro e o milímetro podem ser usados. Então, nós vamos ver situações que eu posso usar o metro, o centímetro ou o milímetro. Porque vocês vão entender que essas medições aqui, umas são utilizadas para medições maiores, outras menores, tá? Podemos usar o metro para indicar a altura de um monumento. Olha, aqui é um monumento, né? Aqui eu posso medir a altura dele com um metro. Isso aqui é o obelisco, né, de Ibirapuera, localizado no Parque de Ibirapuera, em São Paulo, tá? Esse monumento é o mais alto da cidade, tem 72 metros de altura. Então isso aqui, gente, certo? Eu vou medir ele com um metro. São grandes medidas, tá? Eu tenho também na mesma página, para indicar o comprimento de uma lagarta, podemos utilizar a unidade centímetro, certo? Para medir aqui o tamanhozinho da lagarta. Isso aqui é a lagarta, né, que ela atinge até 8 centímetros de comprimento. É a lagarta, né, tem o nomezinho dela aí, na fase adulta, transforma-se nas mariposas, conhecidas como olho de boi. Então, isso aqui é uma lagarta e ela mede até 8 centímetros. Então, eu vou usar a medição centímetro. Isso aqui são pequenas medidas, tanto o centímetro como também o milímetro. Para indicar o comprimento de uma joaninha, podemos utilizar a unidade milímetro. Por quê? Porque as joaninhas, gente, as joaninhas podem medir 1 milímetro, bem pequenininha, até 10 milímetros. E podem viver até 180 dias. Há cerca de 5.000 espécies de joaninhas espalhadas pelo mundo. Vocês já viram, né? A joaninha, ela pode ter 1 centímetro até aliás, 1 milímetro ou até 10 milímetros, que é 1 centímetro, tá? Então, isso aqui tudo são medidas pequenas, diferente do metro. Né? As medidas pequenas é o centímetro e a medida de milímetro ainda é menor ainda, medidas muito pequenas. Né? Para vocês compreenderem melhor, eu tenho aqui um quadro com as medidas de comprimento. Essas medidas de comprimento aqui eu não vou ensinar vocês agora, que nós não vamos utilizá-las agora. Vocês vão utilizar lá no 4º e 5º ano. Tá? Por enquanto, eu quero que vocês conheçam aqui o metro. O metro, gente, leia aqui, ó, o metro é a unidade principal do comprimento, certo? Das medidas de comprimento. O metro foi o que nasceu primeiro. Um metro foi o que nasceu primeiro. Do metro foi que nasceu as medições maiores, que é para esse lado aqui, e as menores para esse lado aqui. Por enquanto, nós vamos conhecer só as menores, que é o que nós vamos trabalhar. Por exemplo, aqui o cm é o centímetro. Centímetro. Tá aqui, cm quer dizer centímetro. 1 metro equivale a 100 centímetros. Dentro de 1 metro, eu tenho 100 centímetros. Tá bom? E a outra medida, que é a menorzinha, é o milímetro, milímetro. E quantos milímetros? Olha, 1 centímetro, um só desse aqui, tem 10 milímetros dentro dele. 1 centímetro tem 10 milímetros. Isso aqui tu pode ver na régua. Na régua, do 0 para o 1 é 1 centímetro. E entre o 0 e o 1 vai ter 10 milímetros, 10 risquinhos. Tá certo? Então, compreenda isso aqui e vocês vão conseguir resolver as atividades. Beleza? Então é isso, foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido,
tá certo? O assunto e boa aula. Mas nós temos um desafio para hoje. O que será o desafio? Quando você terminar de assistir essa videoaula, você irá responder a um desafio e postar no grupo do WhatsApp. É no grupo, hein? Não é no YouTube, nem é no privado do professor. Não se enganem. Só terá presença quem responder corretamente. Não esqueça de se identificar também corretamente. Quando você for responder, se identifique. Aluno fulano de tal, da disciplina de matemática, professor Júnior Ferreira e tal. É a data de hoje, tá bom? E o que é esse desafio? Vamos ver o que é? Vocês vão medir o comprimento da mesa da cozinha da casa, da sua casa, certo? Usando, vou já dizer o quê? Vocês vão medir, vamos entender. Vocês vão medir o tamanho da mesa, de um lado para o outro. Não é medir a mesa contornando, não. É de um lado para o outro. Pode ser o tamanho maior ou menor. Certo? Mas vocês vão usar o quê para medir? Porque nós aprendemos na aula de hoje que existem as medidas não padronizadas, aquela que eu uso o meu corpo para medir, por exemplo, partes do meu corpo, ou as padronizadas, que é o metro, centímetro, milímetro, né? Assim? Então, olha só. Vocês vão usar o palmo, que é a palma da mão, aberta, de um dedo para o outro. Aí vocês vão medir a mesa. Vai medindo quantos palmos dá. Vai contando. É o seu palmo, não é o do papai, não é o da mamãe, é o seu. Por quê? Porque o do papai e da mamãe vai dar menos, porque o palmo dele é maior do que o de vocês. O de vocês vai dar mais. Tá bom? Então vocês vão medir o tamanho da mesa usando o palmo. Também irão usar uma fita métrica. Aliás, uma trena ou fita métrica. Ou até mesmo uma régua. Se você não tiver fita métrica, trena, metro articulado, vocês vão usar uma régua. Por quê? Porque com o palmo, tu vai estar medindo a mesa com uma medida não padronizada. E se tu usar um desses daqui, é ou, não é para usar os dois, não. Ou é um ou é o outro. Se tu não tem esse, usa a régua. Desculpa. Se não tem a régua, usa esse, usa o metro. Mas tem que ser uma medida padronizada. Uma não padronizada e uma padronizada. Para nós fazer a diferença. Ver quantos palmos e quantos centímetros ou metros vai dar a tua mesa. Entendeu? Em seguida, enviar as medidas no grupo do WhatsApp, se identificando corretamente. Aí, quando o grupo abrir, você vai colocar lá. A minha mesa deu tantos palmos, 10 palmos, 5 palmos, 8 palmos e tantos centímetros. Pronto. E se identifica corretamente, não esquece. Né? Não esquece nenhum detalhe. Entendido? Então, você pode medir com o palmo, tem que ser medido com o palmo, e a outra medida, porque são duas medidas, ou é com a régua, ou é com a trena, ou é com qualquer coisa que meça os centímetros. Entendido, né? Então é esse o desafio de hoje. Tá ok, meus queridos? Façam corretamente para valer a presença de vocês. Então é isso, chegamos ao final da nossa aula. Não esqueçam de se inscrever no meu canal do YouTube e dar um clique no gostei. Tá ok? Forte abraço a todos e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.